Olá, sejam bem-vindos. A gente está falando de absorção stripping. Nesse assunto vai ser colunas empacotadas. Essa aula vai ser sobre colunas empacotadas, sistemas diluídos. Bom, então o conteúdo a gente vai falar sobre modelos de fluxo de transferência de massa, modelagem da coluna, número de unidades de transferência e altura de uma unidade de transferência. Uma nomenclatura básica aqui é conveniente definir, né? Lzão e Vzão são vazões mássicas ou molares, depende da base. Lzão de líquido, Vzão de gás. Então, se eu estiver usando a base mássica, quilograma por hora. Se você estiver usando a base molar, quilomol por hora. Xzinho e Yzinho são frações mássicas ou molares, depende da base, de soluto nas fases líquido e gás, respectivamente. Então, Xzinho da fase líquida, Yzinho da fase gás. Hzão é a constante de equilíbrio, seria a constante de Henry, que relaciona frações. Kzinho G, Kzão G, Kzinho L, Kzão L são constantes de transferência de massa. Azinho é a área interfacial por volume de leito vazio. Azão T, área transversal do leito. Dzão, diâmetro do leito. Zinho é comprimento do leito. Zzão é o comprimento total do leito. Né? Iniciando aqui modelos de fluxo de transferência de massa como o primeiro assunto a ser abordado. Ok, então considera uma bolha ali de gás em um líquido, então tem uma bolha de gás imersa em um líquido. Aqui a gente vai representar como é que é a fração de soluto ao longo do caminho da difusão. Então, o que que a gente tem ali no nosso sistema? A gente tem o bulk do gás, aí a gente tem ali, né? Se você olhar, tem a região aqui que seria a camada limite do gás, esse tracejado entre o bulk do gás e a interface. A interface está sendo representada ali como sendo a interface gás líquido, onde muda de cor, né? E daí você teria depois a camada de limite no líquido, né? Então, o caminho da difusão tem essa representação esquemática. Você tem o bulk do gás, o bulk do líquido e as regiões de camada limite, né? Então, no bulk do gás, a composição do gás é aproximadamente ali constante, está sendo representada por Y. Esse Y é a fração de soluto na fase gás. Tá? A gente tem uma determinada composição do gás na interface. Né? E entre o bulk do gás e a interface existe a camada limite. Né? A gente tem a composição do líquido na interface. A composição do gás na interface e a composição do líquido na interface estão relacionadas entre si por alguma relação de equilíbrio. Tá? E aí a gente tem a composição do líquido, do soluto no líquido ali na fase bulk. Né? Então, ali na fase bulk também o soluto está com uma determinada composição aproximadamente constante. Existe uma variação, né, ali ao longo da camada limite de composição ao longo da camada limite, geralmente representada aqui como reta de forma esquemática. Não necessariamente é reta, depende do modelo de mecanismo de difusão que está ali, se é contradifusão equimolar, se é difusão em um fluido estagnado, enfim. A gente representa aqui como pedacinhos de reta, né? Essas quedinhas aqui como pedacinhos de reta, né? Então, são essa queda aqui como pedacinho de reta. É uma representação esquemática. Então, os modelos podem ser de fluxo que utilizam constante de transferência. O modelo de fluxo de transferência, você está em um regime permanente, então o que está saindo do gás está indo para o líquido. E por constante de transferência, você sempre relaciona uma constante a uma variação de concentração, pressão, composição e tal. Então aqui, o fluxo de transferência de massa ele pode ser escrito como uma constante de transferência, casinho G, vezes Yzinho, que é a composição no bulk, menos Y da interface. O I ali designa a interface. Né? Isso é o mesmo, uma variação de composição ali no gás, que é a força motriz, e essa mesma variação de composição, quer dizer, uma variação de composição análoga no líquido também é a força motriz, porque ele se difunda no líquido, dessa vez escrito como um casinho L, uma constante de transferência da fase líquida, vezes a diferença de composição entre a interface do líquido e o bulk do líquido. Né? Então, é uma constante vezes o delta de composição. Bom,
existe uma hipótese que é importante aqui para as derivações que a gente vai fazer, que é a seguinte: admite-se um comportamento linear da relação de equilíbrio na região onde a gente está fazendo esses pontos aqui, né? Então, onde a gente está fazendo as considerações que a gente vai fazer, admite-se que a relação de equilíbrio é uma reta, né? Então, admite-se que a relação de equilíbrio é uma reta dada por y igual a h vezes x. Bom, a gente tem a composição do bulk marcado aqui por xy, é um ponto marcado como xy, alta composição de gás, baixa composição de líquido, né? A gente tem a composição da interface, então a composição da interface tem um yzinho i, yxão i, certo? A composição da interface, a interface está em equilíbrio, então ela está sobre a curva de a reta de equilíbrio ali, né? E a gente tem o fluxo, que é o que passa, vai para o gás, vai para o líquido, né? Então passa pelo gás e vai para o líquido, a mesma relação de fluxo ali, um delta de variação de composição do gás, com delta de composição do líquido. Bom, se a gente isola ali o, o KL sobre o KG, né, e multiplica por menos 1, a gente vai ter o que ali? Ó, um delta Y por um delta X, relacionando os pontos bulk e interface. Né? Então, aquele pedacinho de reta tem uma inclinação menos KL sobre KG. Tá? Então, aquele pedacinho de reta ali tem uma inclinação menos KL sobre KG, aquele pedacinho de reta aqui. Tá? Bom, por praticidade, define-se mais algumas coisas aqui nesse gráfico. Define-se um y asterisco. O que é isso? É a composição do gás em equilíbrio com o bulk do líquido. Isso é hipotético, porque o que está em equilíbrio ali de fato é só a interface. Né? Mas se a gente pega aqui o bulk do líquido é o x. Tá? Então, se eu bato aqui na curva, na curva de equilíbrio, eu vou ter um y asterisco. É esse y asterisco aqui que está sendo definido. Tá? Pode-se também definir um x asterisco. O que é o x asterisco? É a composição do líquido em equilíbrio com o bulk do gás. O bulk do gás é y. Se a gente olha ali, batendo na relação de equilíbrio, a gente vai ter um x asterisco. Então, define-se essas novas composições. Elas são, digamos, hipotéticas. Elas não estão acontecendo no sistema de bolha lá, né? Então, só que os modelos de fluxo podem ser relacionados a essas novas composições. Isso é um artifício. Cria-se, o fluxo pode ser escrito como o mesmo fluxo que atravessa, né? Casão G, y menos y asterisco. Então, utiliza-se ali um delta de composição ali do y para descrever o fluxo. Igual a casão L, um coeficiente de transferência do líquido, x asterisco menos x. Então, x asterisco menos x, um delta ali de x asterisco menos x, um delta de composição do líquido. Bom, qual que é a relação entre essas constantes casinho G, casinho L, casão G, casão L? Tá? Bom, fluxo é igual a fluxo, então se a gente pega ali casão G, y menos y asterisco, igual a casinho G, x menos y de interface. Retrabalho aqui, passo o casão G dividindo e tudo mais, eu fico com essa expressão aqui. Tá? Somo e subtraio y da interface do numerador aqui dessa expressão. Então, eu somo e subtraio, coloco um y da interface aqui e subtraio do y da interface, então fico com esses caras. Retrabalho aqui, então aqui tem y menos y da interface, y menos y da interface. Vai isolar um termo de 1 sobre kg aqui, e aqui eu vou ficar com esse termo aqui dividido por esse termo aqui. Né? Então, é um retrabalho ali da equação. Substituo o fato de que kg pode ser escrito como KL vezes xi menos x sobre y menos yi. E aí, né, isso é uma parte matemática algébrica, eu estou passando um pouquinho mais rápido, né, mas aqui eu posso cortar esse cara com esse cara aqui. E aí eu vou ter 1 sobre kg e aqui KL ali no denominador, yi menos y asterisco sobre xi menos x. Né? Então, se a gente olha, o que, que acontece? O y asterisco é o y em equilíbrio com o x. Né? Então, pela admissão de que o comportamento ali desses y lineares, isso aqui é um delta y
por um delta-x. Admitindo que a relação entre x e y é linear, essa razão de deltas vai resultar na constante de Henry. Né? Então, ou seja, essa relação de deltas ali resulta na constante de Henry para uma relação linear de equilíbrio naquela região. Então, é, esses caras aqui geram a constante de Henry e a gente fica com essa relação entre constantes. Tá? Uma derivação absolutamente análoga para o líquido gera essa relação, o Henry estando embaixo. Eu sei que isso aqui é bastante matemático, mas ele está relacionando uma constante que essa constante é uma constante, digamos, global, porque ela envolve as contribuições de gás e líquido e está pegando, tendo como base valores ali do bulk de gás e do bulk de líquido, né? Então essas constantes casão L, casão L e casão G são constantes globais, né? Elas envolvem tanto a etapa, a transferência ali no gás quanto a transferência no líquido, né? Mas de onde vêm tais constantes, né? O fato é que existe uma série de correlações para elas. Então, por exemplo, colunas de recheio aleatório, gás turbulento, tem uma expressão proposta na literatura. Tem várias expressões propostas na literatura. Tá? São empíricas, geralmente ali, por exemplo, essa daqui envolve difusividade do gás, velocidade superficial do gás, diâmetro equivalente das partículas de recheio. Chilton e Colburn apresenta uma outra correlação aqui para SKG. Outra, o Kzinho L, aqui uma outra expressão para o Kzinho L. Não vou ficar destacando porque tem uma série delas na literatura. Quando você olha, na verdade, por exemplo, ali o Sider apresenta uma série de correlações que são propostas na literatura para cálculo dessas constantezinhas. Então, depende da literatura que você pega, você vai ter uma relação ali de constantezinha proposta, tá? Então, esse é um mundo bastante grande e muitas vezes isso até tem necessidade de ser levantado empiricamente para o problema específico, tá? Bom, modelagem da coluna. Então, a gente viu a transferência de massa, agora a gente passa para a modelagem da coluna. Bom, então, para a gente entender a modelagem do leito, né, a gente precisa entender a conversão ali e algumas definições que são feitas sobre o leito. A gente tem um leito tradicional, um leito cilíndrico, ali representado por um leito de bolhas. A gente tem a área transversal do leito vazio, certo? A área transversal do leito vazio, que é a área do círculo ali. A gente tem a altura total do leito. E aqui eu estou separando um pedacinho infinitesimal ali do leito, tá? Bom, a área de interface por volume de leito é dada por um parâmetrozinho Azinho. O que é isso? Você pega a área de todas as bolhas e divide pelo volume do leito vazio, volume do cilindro vazio. Isso te dá esse parâmetro Azinho. Acredita-se que isso seja homogêneo ao longo do sistema. Então, é uma razão entre a área de bolha por volume de leito. Se você pegar nesse elemento infinitesimal a área das bolhas do elemento infinitesimal dividir pelo volume do elemento infinitesimal, você vai ter o mesmo azinho que se você pegasse a área de todas as bolhas do leito e dividisse por todo o volume do leito. Né? Então, valor aproximado ali de azinho. Então, vamos separar esse elemento infinitesimal aqui. Tá? Então, tem esse elemento infinitesimal. Bom, a gente que está querendo descrever uma quantidade de massa de soluto que se transfere nessa fração infinitesimal. Então, se a gente pegar ali, quem seria a quantidade de massa de soluto? Fluxo é quantos quilogramas, base massa, quantos quilogramas por metro quadrado de bolha por hora estão sendo transferidos. O sistema está em regime permanente. Se eu pegar e multiplicar isso por quantos metros quadrados de interface tem, o metro quadrado vai se cortar ali e a gente teria ali quantos quilogramas por hora estão se transferindo da fase gás para a fase líquida por transferência de massa, quantos quilogramas por hora estão sendo absorvidos, tá? Estão sendo absorvidos ali pelo líquido naquele elemento de volume, nesse elemento de volume aqui. Se eu pegar e dividir essa expressão pelo volume do elemento todo, né, o volume
esse pedacinho de tubo vazio aqui que tem essa altura ΔZ. Então, o que eu vou ter ali, né, é quantos quilogramas por hora por metro cúbico de leito estão se transferindo. Então, eu estou mudando a base, ao invés de falar por metro quadrado de área, por metro cúbico de leito, porque eu sei quanto de área tem em cada metro cúbico de leito, que é o parâmetro Azinho. Então, com isso, eu posso definir uma taxa de transferência por metro cúbico de leito, que a gente está chamando aqui de RTM, que é definida em quilograma por metro cúbico de leito vazio por hora, tá bom? E quem faz esse jogo é o parâmetro Azinho. Então, basicamente, essa taxa de transferência é basicamente o fluxo definido por metro quadrado de áreas, mas tem esse parâmetro Azinho que converte quanto de metro quadrado de área de bolha tem por metro cúbico de leito. Então, eu consigo ter esse parâmetro por metro cúbico de leito vazio. Ok, então como que o modelo é considerado? Seja uma coluna empacotada ou uma coluna de bolhas, elas são modeladas do mesmo jeito. Basicamente, você considera, você modela a fase gás e a fase líquida, né? Então, o gás escoando aqui, o líquido escoando e havendo uma transferência entre gás e líquido aqui, né? Então, há uma transferência do gás para o líquido através da interface, né? Então, ali a gente considera uma camada limite para o gás, uma camada limite para o líquido. A composição do soluto varia ao longo da coluna, né? Para o gás e para o líquido. Por isso que quando a gente está representando ali a taxa de transferência, ela é uma taxa de transferência local para uma determinada composição. É referente a uma determinada altura da coluna. Então, aquele gráfico ali de representação que a gente viu lá de transferência, vale para uma determinada posição infinitesimal aqui da coluna, né? Essa discussão. Então, nesse elemento infinitesimal aqui, a, a composição de gás é aproximadamente constante, a composição de líquido é aproximadamente constante. E a gente pode trazer aquela discussão que a gente fez das taxas de transferência para cá, né? Porque eram elementos homogêneos, com bulk homogêneo para a parte de gás e com bulk homogêneo para a parte de líquido, o que vale para uma determinada posição específica da coluna. Tá? Então, os modelos de fluxo de transferência de massa, a gente pode escrever esses y aqui para uma determinada posição da coluna. Se eu quiser passar para taxa por unidade de volume de leito, basta multiplicar por aquele azinho, como a gente viu, né? Então, o fluxo, a taxa de transferência aqui é o fluxo envolvendo esse parâmetro azinho, né? Então, basicamente, a gente tem a taxa de transferência por volume de leito. Bom, então, agora sim, falando num balanço na fase gás, a gente pega um elemento infinitesimal e a gente tem o seguinte, né? Pegando um elemento infinitesimal e trazendo para cá, a gente tem que o que está entrando nesse elemento infinitesimal, em uma determinada posição z, parte sai, continua fluindo axialmente para cima, e parte é transferido para a fase líquida. E essa transferência da fase líquida é a taxa de transferência por volume de leito vezes o quanto de volume de leito tem nessa seção infinitesimal. Esse volume de leito ele pode ser escrito como a área transversal vezes o ΔZ. Né? Então, por quê? Porque a base aqui é o volume de leito vazio. Essa taxinha foi definida por volume de leito vazio. Então, para a gente poder saber quantos quilogramas por hora estão sendo transferidos ali, eu tenho que multiplicar pelo delta de volume de leito vazio nesse elemento ΔZ. Né? Bom, então a gente está discutindo o sistema diluído, então o V, que é quantos quilogramas por hora atravessam a coluna de gás, é aproximadamente constante, então a gente pode tirar para fora ali, não varia com o Z, somente a composição do soluto varia com o Z. Né? Aí basta dividir ali por Z, considerar o ΔZ tendendo a zero, e a gente vai ter a equação diferencial que relaciona a composição do soluto ao longo da altura da coluna, né? Envolvendo a área transversal do leito, a vazão de gás e a taxa de transferência. Bom, então aqui entra os modelos de fluxo, né? Então a gente usa aquele modelo de fluxo que a gente descreveu lá em termos de um casão G, né? E aí a gente tem essa equação.
Eu posso separar variáveis e integrar. Então, se eu separo variáveis, passo o z para lá, passo o v para lá e tudo mais, e integro, admitindo que esse kg é aproximadamente constante, a gente passa a ter a altura total da coluna, que é o zão, escrito dessa forma. Bom, esses caras vão ser agrupados, né? Então, mas aqui a gente tem a altura total da coluna escrita em termos de uma integral ali, envolvendo a composição do soluto na fase gás, né? E a composição do soluto, o y asterisco, que é a composição do soluto em equilíbrio com o líquido bulk. Bom, a gente poderia fazer um balanço absolutamente análogo na fase líquida e a gente teria uma expressão absolutamente análoga também para a fase líquida, definindo a mesma altura de coluna. Entrando agora no número de unidades de transferência e a altura de uma unidade de transferência. Altura e número de unidades de transferência. A altura é do inglês, né? Que esse termo do inglês, a altura de uma unidade de transferência e número de uma unidade de transferência. A gente vai discutir já o que é esse OG aqui, né? Tomando-se o balanço da fase de gases, a gente tem o seguinte: essa integral aqui é definida como número de unidades de transferência, tá? É porque ela coincide em parte com o número de unidades de estágios de colunas de estágio, né? Consequentemente, se isso aqui é o número de unidades de transferência, isso aqui seria a altura de uma unidade de transferência. Por quê? Porque se eu tenho tantas unidades de transferência, para eu ter uma altura total, eu teria que multiplicar qual a altura de uma unidade de transferência, né? Então, só para dizer ali, aquele termo NTU, Number of Transfer Units, seria definido como número de unidades de transferência por balanço na fase gás. Só que, como ele utiliza uma constante global, que seria esse casão G, ele carrega um overall, que seria esse Ozinho aqui, né? Então, acaba que esses caras são definidos NTU OG, NTU HTU OG, né? Então, seriam alturas e número de unidade de transferência por balanço da fase gás. Né? O HTU é a mesma coisa, a altura da unidade de transferência por balanço da fase gás. Tá? Então, são essas definições que são utilizadas aqui a partir desta equação. Então, a altura pode ser escrita como o número de unidades de transferência vezes a altura de uma unidade de transferência, define-se a altura total da coluna. Um mesmo balanço para a fase líquida define uma coisa absolutamente análoga para a fase líquida. Um NTU-OL e um HTU-OL, né? Um número de unidades de transferência para a fase líquida, uma altura de unidade de transferência para a fase líquida, né? Então, o Ozinho ali define um overall, que significa estar usando uma constante global ali, né? Que não envolve dados de interface. Então, NTU, número de unidades de transferência, HTU, altura da unidade de transferência. É a mesma relação que a gente escreveu para o gás, escrita para o líquido. Existe o conceito também de altura de um estágio equivalente, né? HETP. Esse termo seria altura de um estágio equivalente. No inglês ele é Height of an Equivalent to a Theoretical Plate, né? Então, altura de equivalente a um prato teórico. E basicamente o que ele é? Ele consiste em pegar uma torre empacotada, uma torre de estágios que fazem o mesmo serviço, e pegar a altura da torre empacotada e dividir pelo número de estágios, e você teria ali qual que seria a altura que um estágio ocuparia na torre empacotada, né? Então, essa medida pode ser vinda de experimentação, de conhecimento empírico, pode também, às vezes, ser trabalhada matematicamente, mas muitas vezes vem de correlações e termos empíricos, né? Aí vem a pergunta, mas não é a mesma coisa que a altura de uma unidade de transferência por balanço da fase gás, por balanço da fase líquida? E a resposta é pode ser. Então a pergunta ali é qual que é a relação entre o HETP, o HTU, NNTU, né?
Então, falando ali do balanço da fase gás. É, o livro do Sider traz essa relação e comenta-se o seguinte, né? Que esses números são iguais, esses valores são iguais, se a reta de operação e a reta de equilíbrio forem paralelas, né? Quando você tem elas não paralelas, aí o número de unidades de transferência pode ser maior que o número de estágios teóricos, por exemplo. Ou o número de estágios de transferência pode ser menor que o número de estágios teóricos. Então, e essa relação seria a princípio derivada para o caso mais simples, em termos do fator de absorção ali, né? Então, eu não fiz essa derivação, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer essa derivação que relaciona esse cara aqui com esse, né? Então, é, aí você tem essa possibilidade. Mas o HETP, de uma forma geral, é um parâmetro predominantemente empírico, né? Predominantemente empírico, embora, claro, você possa a princípio fazer uma modelagem, mas muitas vezes ele vem de correlações, tá? Exemplo, né? Então você tem um soluto com fração molar de 1% em um gás deve ser removido para uma concentração de 0,01%. Então você tem uma concentração aqui de 1%, você tem que remover para 10 a menos 4, né? A relação de equilíbrio é dada por y igual a 3x, e a vazão de líquido deve ser fixada em 1,25 do L mínimo, né? A concentração de soluto no solvente alimentado é nula, então quer dizer que o solvente está limpo. A velocidade superficial do gás deve ser 0,25 metros por segundo e a vazão de gás 1000 kg por hora. Então, você tem 1000 kg por hora de gás e deve ter uma vazão aqui de uma velocidade superficial no leito de 0,25 metros por segundo. A densidade do gás é 6 kg por metro cúbico. A constante de transferência, KGA, e ele já agrupa aqui, casão GA, é 1,82 kg por metro cúbico segundo, né? Então, determine o número de unidades de transferência, a altura de uma unidade de transferência e a altura da coluna, tá? Então, aqui é a representação do problema, vamos ver como é que a gente resolve. Ok, então a gente tem a condição de equilíbrio ali, a entrada, né? É, a, desculpa, a entrada de líquido, a saída de gás desejada. A, a condição de L sobre V mínimo ocorre quando essa reta de operação ela encosta no equilíbrio, né? Então, essa reta de operação aqui, o momento em que ela encosta no equilíbrio, você tem a inclinação mínima L sobre V possível, porque conforme você muda aqui a inclinação desse cara, você está mudando a razão L sobre V, né? A V está fixo, que é o gás que você quer tratar, você quer descobrir a vazão de líquido. Então, o problema informa que L sobre V é 1,25 do L sobre V mínimo. Então, do problema, o L sobre V mínimo, se a gente pega ele para os dados, né, é, essa reta aqui, porque a gente tem esse ponto e tem esse ponto, né? Então, a inclinação é um delta y por o delta x, isso aqui é a inclinação dessa reta de operação. Então, a gente vai ter o y in, que é 10 a menos 2, o y-out, que é 10 a menos 4, então um delta y, o delta x, o x-out é ele está em equilíbrio aqui com o y-in, então eu pego o y-in e divido por 3, que é o fator lá de Henry, e o x-in aqui é zero, né? Então a gente tem um delta y por um delta x, tá? E aí a gente tem o valor de 2,97, né? Então o L sobre V mínimo é 2,97. Como o V é 1000, o L sobre V vai ser 1,25 do L sobre V mínimo, né? Então você vai ter 1,5 vezes 2,97 e o V é 1000. Então eu posso determinar o L, que é esse valor aqui em quilogramas por hora, tá? Então nós temos ali a vazão de líquido que deve ser empregada. Bom, então a gente tem agora o L conhecido, a gente pode calcular o X-out. Então um balanço ali global vai dar que o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo, então o X-out fica X in mais V sobre L, Y-in menos Y-out. Então a gente substitui valores, o X in é zero, o V é 1000, o L é 3.712, o Y-in é 10 a menos 2, o Y-out é 10 a menos 4.
o x-out vai dar 0,0267, né? Então, o que está saindo aqui é 0,0267. Okay? Bom, cálculo do número de unidades de transferência ali é, pelo balanço da fase gasosa. A gente tem essa integral a ser resolvida. O que, que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, olha só. Um balanço na seção da coluna, você pode pegar tanto por cima quanto por baixo, ele oferece uma relação entre como que o Y bulk está relacionado ao X bulk. Tá? E esse Y asterisco, ele é o Y em equilíbrio com o X bulk, certo? Então, como que essa equação se processa, né? Então a gente tem que esse Y asterisco é o H vezes o X bulk. Então, a gente consegue, no final das contas, ficar com esta integral aqui, podendo ser calculada quando a gente informa os valores de y. Por quê? A gente forma o valor de y, calcula o x por essa equação, calcula o y asterisco por essa equação, e aí a gente pode calcular a função que está sendo integrada ali, usar um método como o de Simpson, por exemplo, para integrar. Bom, então para o cálculo ali a gente tem salientando, né, reforçando, a gente tem a equação da integral, a gente tem a reta que relaciona x e y em uma posição qualquer da coluna, né, isso aqui é por um balanço global, em qualquer posição da coluna, e a gente sabe que o y asterisco que aparece aqui está em equilíbrio com o x global da coluna. Né? Então vamos usar o simpson 1/3 com 5 pontos. Então a gente quer integrar a variável que está sendo integrada é o y, do y out ao y in, a função que está sendo integrada é essa função aqui. Né? Então, os limites são y out e y in, a gente bota 5 pontos, são 4 intervalos, então a gente vai ter um delta y ali para calcular a integral de 0,00248. Tá? Então, a gente monta uma tabelinha desse tipo. Como que está sendo feitas as contas? Né? Então, a gente começa com o limite inferior de y, que é o y out, que é o limite inferior da integral. E aí, ele é 10 a menos 4. A gente vai somando o delta y aqui. Então, para passar daqui para cá, a gente somou delta y. Para passar daqui para cá, a gente somou delta y. Para passar daqui para cá, a gente somou delta y. Para passar daqui para cá, a gente soma delta y. Consequentemente, a gente tem os valores de y nos quais a gente tem que calcular a função para poder fazer a integração. Tá? Então, para cada um desses valores de y, eu pego esta equação aqui, e calculo o x correspondente. Então, a gente conhece o x in, o v, o l, o y out, a gente conhece. Então, eu pego para cada um dos valores de y e obtenho o x correspondente. Né? E aí, depois, pela relação termodinâmica, para cada x eu obtenho o y asterisco. Tá? Então, pela relação termodinâmica, que é essa daqui, para cada x eu obtenho o y asterisco. E aí, com isso, para cada linha ali, eu consigo calcular a função que eu estou integrando, que é 1 sobre y menos y asterisco. Então, a gente consegue calcular a função a ser integrada para os 5 pontos. Então, a gente tem a tabela que estava ali na parte anterior. Para Simpson 1/3 com 5 pontos, a gente calculou ali o delta y e a gente utiliza a fórmula da integração do Simpson 1/3. Né? Então, é delta y sobre 3, o primeiro valor da função, o último valor da função, os valores da função intermediária tem peso 4 e o valor da função do meio ali tem peso 2. Né? Então, relembrando aí a integral numérica. Substituindo valores, né? F1, F5, F2, F4, F3 ali, calculando a gente fica com 18,137. Ou seja, se a gente fosse aproximar para um inteiro, seria 18 estágios. Né? Então, o número de unidades de transferência para esse caso seria 18 estágios. Tá? Bom, para o cálculo do HTU, que é a altura de uma unidade de transferência, a gente tem aquele agrupamento, né? Só a única coisa que a gente não tem ali é a área transversal, mas ele informa a velocidade superficial. A gente pode obter a área transversal da coluna, né? Então,
como que a gente faz? A gente vai obter a vazão volumétrica do gás. A vazão volumétrica a gente vai pegar a vazão mássica e dividir pela densidade, né? Então, dividindo pela densidade ali e passando para segundo, a gente tem essa vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo de gás que atravessa o leito. Como foi informada a velocidade superficial do gás, que é 0,1, a gente pode determinar o diâmetro da coluna da torre pegando a definição do que é a velocidade superficial, é a, a vazão volumétrica dividido pela área de tubo vazio, né? Isso que é a velocidade superficial. Então, a gente utiliza a relação ali que é vazão igual a área vezes velocidade, e aí obtém um diâmetro. O diâmetro aqui da coluna seria 0,7677 metros. Para calcular a, a altura de uma unidade de transferência, a gente precisa da área transversal, né? A gente pega o diâmetro da coluna e calcula a área transversal pela fórmula do círculo ali, vai dar 0,46296 metros quadrados. E aí a gente pode utilizar então aquela expressão lá que determina a altura de uma unidade de transferência, que é V sobre área transversal KGA, né? Aqui o KGA. E aí, substituindo os valores, o V passando ali para quilograma por segundo, porque esse termo aqui está em metro cúbico por segundo, né? Área transversal que a gente calculou, então, com base nisso, a gente vai ter, fazendo a continha ali, a gente vai ter a altura de uma unidade de transferência 0,32967 metros. A altura da coluna eu pego a altura de uma unidade vezes o número de unidades ali, isso vai ter uma coluna de 5,934 metros, né? Então, a gente teria uma coluna de 5,934 metros para atender a esse serviço com esses parâmetros que foram informados. Aqui a gente tem a bibliografia consultada. Muito obrigado.